Já o Atlético, depois da demissão do Cuca, está perto de um argentino. Está aqui na manchete do noataque.com.br, Fael, é pupilo do Milito, curtiu? Ô, Leopoldo Siqueira, eu não posso mentir para o pessoal de casa, eu não lembro do trabalho dele, características do trabalho, tudo que a gente tem como referência é o que a gente acompanha da imprensa que cobre os times que o Martim trabalhou. Não dá para eu falar assim, olha, a característica dele é essa, mas o time entrega isso aqui. Aliás, isso é extremamente importante. O Atlético tem peças para atender. A ideia de jogo dele, por exemplo, eu li que ele gosta de 3 defensores, saída de 3. Você vai improvisar alguém ou colocar 3 zagueiros, porque o elenco hoje não permite que ele jogue dessa maneira aqui no Galo. É o que eu me preocupo lá atrás que o Micali falava. Você tem morango, mas quer fazer um bolo de laranja? Aí não dá certo. O Atlético ainda tem até amanhã, para quem sabe até atender a pedidos dele, mas hoje seria meu principal ponto de referência. A gente consegue atender a ideia de jogo do treinador? O difícil é explicar para o treinador, Gão, que tem que fazer um bolo e ele só tem a farinha de trigo, pô, tem mais nada lá no Atlético. Não tem ovo, não tem a laranja, não tem o fermento. Aí não sai bolo. Ah, não vai. Mas Lá não sai isso, bolo, uma não. coisa me deixou alegre. Ele é pupilo do Milito, então? Pupilo do Milito. Fortes emoções vão vir aí Já, pela já, frente. a Milito que ganhou da dessas- cena final ano passado. Isso, lembra do passado para ficar feliz, porque atualmente você tá o Milito, você não ganhou dele, não. É, e eu que falo do passado aqui, o museu. Vai. Falando em passado, Fael. Eu Será que que vou tem subir como- daqui, eu que vou subir. Volta aqui, cara. Mostrar... Tem como virar a tela aqui para nós? Aqui, virar a tela. Ô, gente, essa porta aqui, esse aqui tá esperando. Esse aqui tá fechado porque já tá lá dentro fazendo a esbórnia, a festa, e é um lugar que o Toledo nem queria estar lá, gente, nem queria estar lá. Geralmente você chama os amigos e fala assim, ó, vamos, e o Toledo, não tô querendo ir não. Agora esse aqui tá flertando de um jeito. Fael, você falou tanto do cabaré do Coelhão, que eu acho que já vai ter o cabaré também do Frangão na parada aqui. Vai ter cabaré esse ano. Primeiro a gente voltar a vencer, né? A gente vem num momento de oscilação, um momento de resultados ruins. O próximo treinador que vir, a gente vai ter 1 semana e meia para poder trabalhar, para poder entender a metodologia, para poder fazer uma equipe mais forte e voltar ao caminho das vitórias. Bom, Léo, o Atlético apresentou os mesmos problemas. Primeiro, um erro de marcação do Arana, que não encurtou o espaço ali, né? Sabia que é da característica do jogador que traria para a perna esquerda. E mais uma vez, como nas últimas semanas, mais decepcionado com as atuações de Hulk e Arana do que com qualquer outro jogador. Porque quando eu pego atuações abaixo de peças que estão vindo como Rony, o Júnior Santos que não dá para contar com ele, é o Biel que veio sem prometer nada, esses nomes assim, tudo bem. Mas do Hulk e do Arana, nos grandes jogos e nos grandes dias, eu destacava eles aqui como uma referência técnica para a gente estar vivendo os grandes dias. Mas para a gente sair dessa, eles como referência e os grandes ídolos, eles precisam esse movimento de apresentar algo melhor. E não tem conseguido. No meu perfil do X do Twitter eu filmei e através de fotos também mostrei problemas de saída de jogo do Atlético que não são corrigidos. É uma defesa, um buraco e um ataque lá na frente sem conexão alguma. Muito mal treinado o time pelo Cuca, né, cara? Muito. E a defesa vai trocar passes sem encontrar uma solução, até entregar para o Everson para ele dar um chutão para frente. E isso o time insiste 90 minutos e jogo após jogo. Se a gente não conseguir corrigir o que está óbvio, o que está diante dos nossos olhos, aí fica difícil. Porque esse é o problema mais fácil de ser resolvido, o que está escancarado. Os que estão longe dos olhos do torcedor, talvez sejam até teorias, mas esses era para o Lucas ter insistido pelo menos na correção deles. E infelizmente, o time que a gente viu no fim de semana foi o mesmo que a gente vê com o Cuca. Já a gente vai mostrar a repercussão desse momento crítico do Atlético. Mas aí, já você não pode perder, hein? Agora vamos saber em que situação que está o Atlético. O interino, né, não veio técnico novo ainda, preocupa? É perigoso, mas entendemos também que estamos disputando 3 competições simultâneas. Isso gera, a gente sabe, um desgaste muito grande. E, infelizmente, os jogos do Campeonato Brasileiro e também uma sequência muito difícil que nós pegamos depois da parada, acabaram nos dando algumas derrotas. E o importante agora é retomar o mais rápido possível,
buscar justamente essas vitórias que estão nos faltando no Campeonato Brasileiro. O Lucas foi infeliz ontem em 2 falas. Ele fala que o Galo foi melhor no segundo tempo, que viu uma melhora, uma evolução, e não. O Vitória soube segurar o resultado dele com grande tranquilidade. O goleiro do Vitória não teve grande trabalho. E ele falou de uma semana difícil para o Atlético. Ô Lucas, a torcida organizada do Vitória estava no CT outro dia, depois do time tomar 8. Semana difícil teve lá também. O Atlético tem que parar de querer arrumar desculpa em texto pronto para justificar a derrota. O Atlético tem que começar a corrigir problema, porque hoje os problemas são os mesmos do início do ano. Por exemplo, o Arana, eu falei aqui que está muito abaixo. Como que eu vou tirar o Arana se o substituto dele é o Caio? E a gente teve uma janela para corrigir isso. O Hulk hoje está muito abaixo. Como que eu vou tirar o Hulk para colocar alguém se ninguém no banco de reservas consegue me entregar nada? E aí o técnico que chega, ele vai ter que enfiar a mão no pote e resolver um dos problemas para resolver. Por quê? Tá chegando, hein? Vasco, a 2 pontos da zona, Vasco, Santos, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Ninguém apresenta um futebol tão ruim quanto o do Atlético. No máximo empata. Aliás, não apresenta pior do que o Atlético. No máximo empata. O Galo tem jogos ainda do primeiro turno com Fortaleza e Sport, do mesmo perfil de quem tira ponto do Galo. O Vitória tirou, o Santos tirou, o Vasco tirou, o Grêmio tirou, o Corinthians tirou, só do Ceará dessa parte de cada tabela que o Galo ganhou até agora. E aí eu acho importante, porque foi uma rodada interessante para o Cruzeiro, porque times que estão ali na parte alta da tabela ali tiveram pontos perdidos, há jogos ainda a serem completados para alguns times, mas eu acho que o Cruzeiro tem que fazer o seu papel e tem feito o seu papel com bons resultados. E é isso que vai fazer com que o Cruzeiro se mantenha ali no topo da tabela. Temos 3 pontos já contra o Flamengo, ganhamos em casa, 3 pontos contra o Palmeiras e temos jogos lá, jogos de 6 pontos que são importantes para a gente manter aí. Tá certo, Gão. Tá então a classificação, a tabela do Campeonato Brasileiro. Muito se especulou nesses dias e até de uma maneira agressiva, ruim, muita notícia falsa, muita informação falsa. E aí criam uma informação falsa, se criticam a informação falsa e a gente tem que justificar uma informação que não é nossa. Isso causa também um dissabor no torcedor muito grande. Isso mexe com a gente aqui, mas a gente tem que manter o pé no chão, trabalhar. A gente está muito próximo de concretizar esse treinador. E não é um treinador para uma semana, não é um treinador para a volta do jogo com o Cruzeiro, é um treinador de médio e longo prazo. E a gente precisa de critério e convicção para fazer e dessa forma que nós estamos trabalhando. Trabalhar da melhor maneira, né? A gente precisa de trabalhar, não precisa de criar amizade nem dar bom dia. O mais importante é que o treinador chegue aqui e faça um grande trabalho conosco e nós aceitar todos os trabalhos dele. E você queria o Sampaoli, meu caro Rafael? Cara, que fala fantástica do Alonso. Porque em um momento que a gente começa a duvidar do interesse dos jogadores em reagir, que a gente começa até a criar teorias dos jogadores não estarem com vontade de mudar esse cenário, o Alonso fala, eu não estou me importando se o treinador dá bom dia, eu quero um treinador que conserta a casa. Por quê? Eliminar o Cruzeiro, por exemplo, é bicho para eles, vencer o Clássico é moral, hoje o cara não está podendo ir para um restaurante, sair com a família, eles não querem viver esse caos. Só que eles querem alguém para assumir as rédeas, para mudar isso aí. E aqui, ontem não era nem para o Lucas da coletiva, era para o Brax e para o Vitor estarem ali nos microfones. Aliás, não é só para o treinador essa missão que eu vou passar agora. É para você, Vitor, e para você, Brax. O Atlético precisa melhorar o vestiário, melhorar o clima na cidade do Galo, que seja com ânimo ou qualquer outra ação. Mas a responsabilidade está na mão de vocês. Você aposta na vinda do Marcos